Fala galera, bora Dota aqui trazendo outra mãozinha de dúvida aí. Essa mão foi uma mão que eu joguei num 50 euros Bounty do PokerStars Espanha. Se eu não me engano era relacionado ao Scoop ainda, né? Mas vamos lá. Bom, chega em posição pra mim no MP aqui, a gente tá bem deep, né? Deep com mais fichas, jogando com muitos blinds. Eu decido abrir esse 7-8 suited, faço uma size maior já que a gente tá com mais blinds. Todos foldam e chega pro Big Blind, né? Big Blind defende e me vem um board ou um flop, né? Valete 4 e 8 Rainbow, né? Ou de naipes diferentes, um de cada naipe. Bom, a primeira premissa é que eu acho que o Big Blind, em termos das quantidades de mão que ele tem, ele não vai sair apostando nessa textura, né? Em termos de quantidade, eu estou abrindo uma posição que tem poucas mãos e mãos fortes, então eu tenho várias mãos, tipo dama-dama, as e vala, suited, rei-vala, as, rei-rei, trincas de 8, trincas de valete, ocasionalmente trincas de 4, eu vou ter 9-9, que é uma que vai ter equity boa, então esses leads do Big Blind eles não acontecem várias vezes, são pouquíssimas as texturas que o Big Blind tem que liderar ou deveria ter uma percentual de que lidera nesses flops, ok? 6, 4 e 8, valete 4 e 8, desculpa, não é uma delas. Então, ele joga de check e aqui eu tenho uma opção que durante o jogo eu decidi que eu teria uma sizing baixa. Eu acho que nesse board em específico eu deveria ter sizings baixas, sizing alta, aquele famoso você pode fazer o que você quiser, mas eu acho que a grande parte das vezes eu deveria ter sizing, acho que até na construção um pouco mais facilitada durante o jogo, ter uma sizing baixa com um grupo de mãos me seria interessante. Esse grupo de mãos geralmente gira em torno de algumas mãos onde que você não quer fazer o vilão foldar tantas mãos, né? Quando eu decido apostar alto esse 7-8 aqui, provavelmente ele pode começar a me foldar alguns 4, dependendo de como é que está a equidade média do range dele aqui. Então, para essa mão em específico, eu acho que no flop, por eu não jogar tão deep assim, grande parte das vezes, né? Porque no torneio a gente geralmente está ali na casa dos 60 blinds menos. Aqui eu peguei uma situação onde eu estava com 105, 110 blinds praticamente. Então eu acreditava que eu deveria ter sizings baixas splitadas com sizings altas e check. Eu acho que na proporção talvez mais sizing baixa do que alta e talvez mais alta do que check, ok? Então decidi jogar essa mão por sizing baixa, ali por volta de 1/3 do pote, recebi um call. O turn veio um valete. O vilão jogou por check. E aqui é muito claro para mim o seguinte: várias mãos minhas. Primeira coisa, eu acho que o valete não faz ainda com que o Big Blind precise liderar muita coisa, ok? E consiga liderar alguma mão. Por quê? Porque eu ainda continuo tendo os melhores valetes no meu range apostando no flop, ok? Eu carrego eles desde o pré-flop. Beleza? Eu tenho lá na minha composição de range rei valete, eu tenho vala dama, enquanto eu não tenho, por exemplo, e eu não tenho várias mãos muito ruins no meu range, né? Enquanto o Big Blind aqui tem no flop já, o Big Blind, quais mãos que ele tem aqui que são muito ruins, ocasionalmente? Ele pode ter, sei lá, um 9-5 suited, né? Ele pode ter até um Ice 2 suited, que é uma mão que é melhor, vai ser melhor que várias mãos minhas aqui, porque eu poderia ter um rei 10 e ele tem um Ice 2 suited, mas é uma mão que ele também não consegue realizar ela tão bem, então ele vai ter que foldar de vez em quando, tá? Então, isso quer dizer que a quantidade de mãos que ele dá check call aqui, eu acho que quais mãos que ele vai dar check call aqui, que eu coloco no papel assim é fácil, tem alguns, pelo menos por call ele vai jogar o que? Brocas, tipo 5-7 suited, 5-6 suited, talvez 5-6 off também com frequência, ele vai ter, eu acho que dama 9 ele vai ter com full frequência, ele vai jogar ou por call ou por raise o dama 9, ele vai ter 9-10, né? Ele vai ter algum par de 4, né? Tipo um 4-5, um 4-6, um dama 4. Então, quando bate o valete, não necessariamente eu acredito que incremente muita equidade para o range dele, para ele começar a querer jogar a sair apostando aqui nesse turn, ok? Então, eu acredito que grande parte das vezes ele vai ter que realmente jogar por check, e aí chega a decisão para mim. Essa mão, em específico, eu não vejo muito mérito em estar fazendo sizing alto, né? Por quê? Porque quando eu entro para betar nesse turn, como eu apostei várias mãos no flop, na sizing baixa, quando eu chego num turn, eu quero reduzir as quantidades de mãos que eu vou apostar. Por quê?
Porque esse vilão aqui já deu check call flop e filtrou o range dele, né? O range dele que tinha um monte de coisa ruim, agora não tem mais tanta coisa ruim. E eu apostei muitas mãos no flop. Então, se não é uma carta que melhora muito a minha equidade média do meu range, vamos supor que aqui no turn, em vez de um valete, fosse, sei lá, um rei, ok? Um as. Essas mãos fariam com que eu tivesse que apostar demais, né? E aí eu poderia escolher a size. Ah, eu quero apostar 60%, eu quero apostar 75%, eu quero apostar pot, overpot e tal. Só que no valete eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que apostar um range que a gente chama de mais polarizado, ok? E checar um range que ele é um pouco mais condensado. Para não entrar muito no mérito do que é o que, um range polarizado é que ou você tem uma mão muito boa, tipo um valete, ok? Ou você tem um blefe muito bom que tem equidade relevante, tipo um 9-10 de ouros, ocasionalmente poderia acontecer, né? Ou então um flush draw, sei lá, um as 5 de ouros. Você vai ou um as valete. Se você vai pegar mãos muito fortes suas, né? A conclusão é que você pega mãos muito fortes, tipo os valetes seus, provavelmente pode ter uma frequência de 8-8 aqui acontecendo, ou de 4-4. Essas mãos vão entrar com uma size muito grande, junto com algumas mãos especulativas que podem acertar o river com uma frequência razoável, ok? Isso numa frequência reduzida, beleza? Então, essa mão aqui não quero fazer sizing alta nela, porque quando eu faço sizing alta eu faço ele foldar alguns 4, ok? E o 8, se ele tiver um 8 melhor do que o meu, provavelmente ele não vai estar foldando ele e eu vou estar perdendo no split, né? Que o vilão vai ter um par de 8, o vala-vala, mais o kicker dele, que provavelmente vai ser melhor do que um 7, beleza? Então eu decidi jogar por check. O river foi um 3, a gente chama de brick, uma carta que não muda nada do range de ninguém. Não muda, nem incrementa no meu range, nem no dele, ok? E o vilão vem por uma aposta de praticamente 2 vezes o pote, ok? Então, eu fiquei muito desconfortável com essa situação. Eu acho que nos fields de 50, talvez essa linha, de uma maneira geral, como foi jogada, eu não costumo ver com tanta frequência, mas vejo vários méritos em ele estar aplicando essa estratégia de uma maneira geral, tá? E bom, aí vou pegar a resolução aqui que aconteceu, beleza? A árvore foi configurada igual, previamente já comentei com todo mundo como que funciona essa configuração, então estão aqui as configurações gerais da árvore. O meu range em posição ali do MP é alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ainda de acordo com o GTO, ou Game Theory Optimal, ou a teoria ótima do jogo, é tudo a mesma coisa, né? São as mãos que eu possivelmente, o que eu deveria estar jogando ali daquela posição, né? É o que todo mundo tenta todo dia, tá colocando em prática essas mãos aqui e tá jogando pelo menos o mínimo da frequência que é sugerido que elas joguem, ok? Então esse é o meu range, é um range que tem das mãos possíveis totais 16%, que é 211 combos, né? Das possíveis mãos que eu poderia estar jogando ali, e o range do vilão fora de posição é esse aqui, ok? Como é uma stack, né? Stack é quantas fichas você tem. Como você está jogando com muitas fichas, você folda demais do Big Blind quando um cara ou um jogador abre do MP, né? Porque várias dessas mãos aqui que estão do tom cinza aqui, que não entraram, não estão jogando amarelinha, não jogaram por call, é porque a realização delas é muito ruim, né? A realização delas é o que? Quantas vezes você consegue fazer com que esse 9-4 chegue até o river bem, ou pelo menos mais ou menos, ok? Então, como isso não acontece grande parte das vezes, elas nem entram de acordo com o que o jogo ótimo sugere, beleza? Essas mãos suited, né, que são naipadas do mesmo naipe, não entram. Várias mãos de naipes diferentes também não entram. Perceba que tem As 7, As 6 off foldando aqui pré-flop contra a minha estatística aqui, contra o meu jogo, beleza? Então, bom, não tem nada muito específico relacionado a isso. Algumas dessas mãos aqui que estão mixadas, né, que estão distribuídas entre você jogar por call e estão 50%, por exemplo, do Dama 9, é porque o restante dessa frequência, os outros 50%, estão jogando, ou deveriam estar jogando, por tribet pré-flop, ok? Então, Dama-Dama, Rei-Rei, As-As, o Rei-Rei, As-As e o As-Rei Suited, por exemplo, sempre tribetam pré-flop,
sempre jogam por aumentar a aposta que o MP fez. Então, se eu estou lá do Big Blind, o MP entrou igual eu entrei com o meu 7-8 Suited, eu tenho uma mão que lá no Big Blind que é as Rei, As e Rei Suited. Essas mãos estão sempre jogando por aumentar a aposta, ou tribet, ok? Então, bom, tido isso, a gente vem para a resolução, beleza? Então, na resolução, ainda nas cores de um computador emprestado aqui do amigo que mora comigo, então, o Big Blind não tem lead, né? Então eu já assumi que ele não teria lead, nem distribuir a opção para ele. Eu joguei por check e tá aqui como deveria ser a minha estratégia lá do MP com 110 blinds contra ele, ok? Interpretando ela aqui, essa é um tamanho de aposta ou uma sizing de 33%, essa de 66%, essa de pot, beleza? O pot tem 65 fichas. Então, essas são as 3 estratégias que eu dei de opção para o solver escolher. Ó, solver, escolhe aí qual que é a size que você quer fazer. Para você jogando contra você mesmo, para eu ver qual que é o ideal que eu deveria estar jogando, beleza? Beleza, ele colocou aqui. Então, o que o solver está querendo me dizer? Que você tem que checar, ou eu deveria estar jogando por check, 17% das minhas mãos. Perceba que quando você está jogando sem blinds, nada é muito bem definido. Perceba que o As 5, como que ele checa? Ah, você checa 15%? Sim, mas 15% de qual combo? Aí você fica, de copas, de espadas, de ouros ou de paus? Qual que é o preferencial? Não tem uma coisa tão bem definida, beleza? Isso é uma coisa que acontece quando você está jogando com muitas fichas. É indiferente, você tem que ter uma frequência que joga assim, mas é difícil você distinguir qual naipe é melhor, esse tipo de coisa, beleza? Eventualmente você vai conseguir fazer essa distinção, mas ela nem sempre é tão clara, beleza? Bom, então voltando aqui, a minha estratégia deveria, então, se eu tenho as 3 estratégias, eu deveria estar splitando, ou dividindo, jogar quase que totalmente o meu range, ou as mãos que eu joguei lá, que eu abri, que são essas mãos aqui, eu deveria estar splitando todas elas entre apostar baixo ou apostar pot. Ou eu aposto 30% ou eu aposto pot, ok? Então, tem várias das mãos aqui que fazem sentido eu querer inflar o pot imediatamente. Por exemplo, eu tenho um As e Vala, né? Eu tenho uma mão tipo um Rei Valete, eu tenho um Dama Dama, eu tenho um Rei Rei. Essas mãos fazem muito sentido eu querer apostar alto. Eu tenho às vezes um As e Dama, que tem algumas cartas ali que podem bater Ás no turn, Dama no turn, Rei no turn, que me ajudam a jogar ainda apostando. Eu tenho 8-8, que é uma trinca, gosto de apostar muito. 4-4, apostar alto. Então, essas mãos entram por apostar alto. Junto com essas mãos que tem apostar alto, tem algumas mãos que se beneficiam por apostar simplesmente baixo. Então você tem lá o 10-10, né? Ele está apostando baixo mixado, ou dividido com o check, né? Isso por quê? Porque quando ele aposta alto, ele vai fazer o cara foldar do Big Blind parte de alguns 4, eventualmente. Né? E o 10-10 não quer fazer o cara foldar 4. Né? Não faz muito sentido. Você quer tomar call dos 4. Quer tomar call dos 8. Então faz uma size mais baixa. E junto com ele tem alguns valetes mais fracos. Você vê que o Rei Vala prefere mais alto, mas o Valet também prefere mais baixo. E aí junto com isso você tem algumas classes que fazem sentido. O 9-9, o 7-7, eles ainda entram meio que parecido com o 10-10 grande parte das vezes, beleza? E aí nessas classes tem o 8-7 aqui, Suited, beleza? Então o 8-7 aqui, ele está tendo quase que 75% de size em baixa e o restante jogando pela size em alta, beleza? Bom, essa size em alta provavelmente é o quê? Dentro da sua composição, da sua estratégia total, devem ter alguns turns que melhoram muito a equidade para esse 8 e 7, né? Vamos supor que o turn seja um 5, ou seja um 6, beleza? Ou seja um 6 ou um 5, onde que você ainda ganha algum flush draw, eventualmente. Então você quer estar inflando o pot para quando acontecer de bater um turn desse tipo. Ok? Onde que você vai ganhar muita equidade e você vai querer inflar o pote com essas mãos. Mas grande parte das vezes, essa mão quer jogar por size em baixa, como foi jogado, beleza? Então, eu estou apostando aqui 30% do pote, que é 21 em 65, 33%, ok? Eu apostei, que foi o que aconteceu na mão jogada.
Então eu abri, o Big defendeu, eu apostei um terço e o vilão deu call, beleza? Então é isso que está acontecendo aqui. Eu apostei e essa é a estratégia do Big Blind, né? Aí tá nas cores, né, um pouco diferentes do que é o usual, mas o amarelinho ele tá pagando 45% das vezes, né? Na frequência que tá pagando é essa. Ele tá dando raise 21,4% das vezes e foldando 33%, né? Então quando a gente dá um bizu, né, dá uma olhada aqui no que o vilão tá dando call nessa estratégia, a gente percebe lá quais mãos que ele tá dando muito call, 10-10, 9-9, ele tá foldando algum 4 versus size em alta? Não, ele não tá foldando nenhum 4, né? As 4, rei 4, dama 4, 10 e 4, 7 e 4, 6 e 4, essas mãos estão todas sendo jogadas por call, porque eu fiz uma size em baixa. Se eu beto pot, provavelmente ele vai começar a foldar um pedaço dessas mãos, né? Então aqui, ó, eu apostei pot no flop. Percebo o As 4, ele já começa a foldar o de copas. Dama 4, já começa a foldar alguns. 7 4, já começa a foldar. Então visando isso, eu não quero apostar pot, muitas das vezes com meu 8-7 suíte, beleza? Então eu apostei baixo. Perceba só o range, né? As mãos que o vilão deveria estar defendendo aqui. Vamos lá, vamos dar um pulo aqui nos pares, né? 10-10, 9-9, 7-7, 6-6, todos os pares, inclusive o 2-2, ele está pagando com praticamente full frequência, ou pagando sempre, beleza? Todos os pares de 4 ele está pagando, né? Não folda mesmo. Vamos ver algumas mãos aqui que provavelmente pode gerar alguma dúvida, né? Se a gente poderia pagar ou não. As e dama off-suited, né, de naipes diferentes, tá lá. Ele paga grande parte das vezes versus uma size em baixa o as e dama. Ele folda um percentualzinho, tá lá, os 15% de fold lá com cada as e dama. Mas ele defende ainda essas mãos por call grande parte das vezes. O rei dama ele já defende bem menos, beleza? E nessa defesa um pouco ameno, né, um pouco menor do rei dama, é só o detalhe que ele está tendo uma preferência pela seleção de naipes ali, ele está preferindo defender os que tem rei de copas, é toda uma interação de range, né, do range do Big Blind contra o range do MP, mas ele está defendendo ali ainda um percentual relevante. De maneira geral, se a gente buscar aqui, está dando call 30% das vezes, 31%, beleza? As e rei defendendo com full frequência, então essas mãos nem acertaram o board e elas estão defendendo. Quais outras mãos que não acertaram o board que estão defendendo? A gente começa a perceber, por exemplo, dama 9. Dama 9 é o quê? É uma broca, ok? Você tem broca porque se bate o 10, você faz sequência. Mas é só o 10 que é bom quando bate no turn, por exemplo, Breno? Não necessariamente. Você pode bater um 9 no turn, pode ser uma carta boa para o seu range de uma maneira geral, porque o dama 9 pode continuar pagando. Pode bater uma dama no turn, você acertar a dama também, que vai ser muito bom. Então, não é só o 10 em si, é a dama, o 9 e o 10 que te ajudam a continuar com a sua estratégia que vai chegar até no river, beleza? O 10 e 9 são as duas pontas, né? Duas pontas é porque você pode bater na parte de cima, pode bater na parte de baixo, por isso que duas. Então pode bater ali dama, pode bater 7, então você tem 4 damas para bater, 4, 7 e eventualmente pode bater algum 10 ou algum 9 ainda que te ajuda a conseguir chegar no river também. Então você tem várias dessas mãos. Então perceba que tem algumas mãos aqui que são até às vezes difíceis de entender o porquê de uma maneira geral, você tem que ir um pouco mais a fundo, mas acontecem as defesas. Por exemplo, mãos tipo As e 7, né, de paus ali, de espadas e de ouros e de copas folda todas. São mãos que também estão ali na defesa versus uma size em baixa e que faz sentido você não foldar elas 100% das vezes, porque eventualmente no turn, por exemplo, com um As e 7, você pode bater um As no turn, melhora o seu range, lógico, mas pode bater também um 5, pode bater um 6, pode bater até eventual um 7 no turn, e ser bom para o seu range de uma maneira, para essa mão aqui em específico de uma maneira geral, mas lembre-se que também não só as cartas baterem, mas também os naipes, né? Então quando você tem um As e 7 de espadas e bate no turn uma carta de espadas, por exemplo um 6 de espadas, olha que show você tem um As e 7 de espadas. É aí que você começa a querer mexer um pouco com essa parte da estratégia de defender essas mãos aqui, pelo menos um percentual relevante das vezes. Perceba que o As e 7 de espadas, por exemplo, ele folda 15% das vezes, né? 13,4%. Então é por isso que se defende algumas mãos desse tipo. Mas vejam que ele defende muita coisa.
10 e 7 aqui está sendo que defesa quase que sempre. Valete 9 e 7 está sendo defesa várias vezes. 10 e 9 está sendo defesa. Rei dama off, Ás e 7 suited, Ás e dama off, Ás e rei off. São mãos que não acertaram nada, mas que estão ali defendendo ainda. Tem 2-2, tem de tudo, ok? Então, eu apostei baixo. O vilão decidiu jogar por call. E o turn foi um valete de ouros, ok? Valete de ouros. De novo, foi dada a opção solver, caso, ou, né, calculadora não, computador, você jogando contra você mesmo, esse turn é um turn bom para você liderar? Se for, me dê frequências jogando, liderando. E não aconteceu, beleza? Então elas não acontecendo e ele jogando por check é porque realmente não é um turn que favorece o range dele como um todo, que jogou por check e deu call na minha aposta de 33%. Então ele joga por check. E a minha estratégia agora, lembrando que as sizings ou os tamanhos de aposta que eu forneci para a máquina foi ou você beta 33%, ou você beta 66%, ou você beta pot, ok? Que é 100% do 100%, né? Ou você checa, beleza? Então o pot tinha 107, então aqui as estratégias. Então o que já deu para perceber no turn, nesse turn valete? Realmente você tem que polarizar o seu range. Você tem que botar mãos muito boas junto com mãos muito não boas ou muito ruins, ok? E aí dentro dessas mãos não muito boas, percebam aqui comigo, ó, o que ele está pegando para fazer size em alta? Ah, valete, né? Valete 10, eu estou tendo aqui fazendo size em alta. Tem um valete dama, tem rei vala, tem as e vala. Tem um percentual de as fazendo essa jogada, porque vai tomar call ainda de alguns 8. 8x seriam os 8 que estão envolvidos no range do Big Blind. Tem um rei aqui que ainda vai estar fazendo isso, beleza? As e vala off, que são de naipes diferentes, muito ainda, beleza? 8-8 full house, demais, tá quase que praticamente inteiro aqui, fazendo essa size muito alta. E para equilibrar isso, geralmente, o As 9 aqui, não necessariamente é só o flush draw que ele tá pegando para fazer isso. Ele tem alguns outros, esses As 9 aqui, que ele tá pegando para blefar, possivelmente alguns runouts no river. Lembrando, e eu vou passar muito brando aqui, que quando eu aposto aqui, o que eu estou fazendo o vilão me pagar? Ele tem vários 8, olha só, 9 e 8, 10 e 8, dama 8, ele ainda tem que me pagar com os 8, e ele ainda tem que me pagar com alguns 4, né? 7, 4, esses 4 aqui com flush draw, ele está me pagando com todos eles ainda, beleza? Então isso faz, olha só, 5, 5, ele tem que me pagar, 6, 6, isso eu apostando, betei um terço no flop, o Big Blind deu call, chegou a ação, bateu um valete de ouros no turn, o jogador do Big Blind jogou por check e vem em mim, eu apostei pot, e ele tem que me pagar com 6, 6, ele deve pagar com 7, 7, com 5, 5, com 4 com flush draw, 4 e 3, 6 e 4, 7 e 4, beleza? Então, bom, mas não foi o que aconteceu. É só para mostrar que eu tenho várias mãos que eu deveria estar jogando assim, mas não aconteceu, beleza? E o meu 7-8 tá lá, puro check. Não deveria mesmo estar polarizando ou entrando na minha estratégia de polarização do meu range. Quando a gente checa aqui, a gente fala que a gente não tem muitas mãos muito boas, né? Porque todas elas apostaram, inflaram o pot no turn. Ok? Então, aqui a opção que ele está preferindo é overpot, pot, né, que é 100% do pot, mas ele também gosta de ter nas sizes, ou nas tamanhos de aposta, a aposta de 66%. Praticamente nunca, né, podemos falar que nunca, gosta de fazer sizes baixas nesse turn valete, e ele deveria checar 52%. Esse range que checa aqui geralmente é um range mais fraco, quer deixar o pote um pouco mais controlado, não quer inflar tanto o pote assim, e aí tem várias mãos que fazem sentido ter isso. É um 7-7, é um 6-6, é um 8, né? Um 8-7, é um As e 8 aqui metade das vezes, o As propriamente dito nunca vai querer apostar isso aqui 100% das vezes, né? Ele vai apostar ali, no caso, ele está apostando ali por volta de... Está checando por volta de 62, está apostando por volta de 37,5% das vezes. Então tem várias mãos que não querem inflar o pote quando bate as valete, beleza? Então o jogo de check-check e o river foi um 3 vermelho, né? Um 3 de copas. É um brick que a gente fala que é uma carta que não muda absolutamente nada dos dois ranges, beleza? Por quê?
as mãos que o vilão deu, que eu CBTei, né, que eu apostei no flop, joguei de check, check, turn, o 3 não muda nada. E pro cara também que jogou de check call versus a aposta de 1/3, né, voltando aqui no spot, voltando aqui na mão, pô, apostei, o cara deu call, eu joguei de check, check, o 3 não muda nada pra esse jogador aqui, até com 9-10, até com 5-6, entendeu? Ele tá com 10-7, né? Ele tá com rei dama off, ele tá com as 7 suited, não muda nada esse 3. E pra mim também não muda, porque a grande parte das vezes eu decidi apostar as mãos boas minhas no turn. Então quando eu dou um check no turn, eu tô com um range um pouco mais médio, de mãos mais de valor médio, que eu quero levar pro showdown com alguma frequência, né? Controlar o pote e tal. Então o 3 também não muda muito pra mim, né? É que ele decidiu fazer essa side 2 vezes o pote. Então eu disponibilizei para a máquina utilizar essa side 2 vezes o pote 66 e baixa, 33%, e check. E por, né, conhecer, né, para conhecer um pouco mais, ele realmente prefere, ele tem uma divisão que gosta muito dessa size de 2 vezes o pote. E essa size de 2 vezes o pote, se eu fosse ver uma simplificação prática para isso, ela é quase que splitada ou dividida somente com apostar abaixo. Então no river ele deveria ter ou bet 33% ou bet 2 vezes o pote, se fossem essas opções dadas para o solver, ok? Então, ele foi pela aposta de 2 vezes o pote. Perceba que o rei dama que deu call lá no flop, ele tem uma percentual muito alta aqui jogando por 2 vezes o pote no river, por blefe, ele não acertou nada, né? Essa mão do rei dama, dama 10 off, 9-10 off, perceba que o azul mais escurinho aqui são as frequências que ele vai querer usar para fazer essa size muito, muito alta. 10-7 suited, 9-7 suited, lembra do As-7 lá? Esse aqui ele não está querendo blefar essa estrutura, mas o As-9 aqui, por alguma coincidência, né, de interação dos ranges, ele está querendo ter o As-9 de ouros, né? 6-5 off-suited, né, que são de naipes diferentes. Então, todas essas mãos aqui não acertaram nada no river. E precisam blefar por quê? Por que eles blefam essas mãos? Porque olha a quantidade de valetes que chegou jogando assim. São vários. Então, para ele, já que ele tem tanto valor assim, ele equilibra colocando vários blefs, ok? Então, essa parte de valor, né, que ele vai ganhar quando ele apostar e eu pagar, grande parte das vezes, faz com que ele possa ter vários blefs. E dentro desses blefs a gente viu que alguns deles, dama 10, né, o rei dama, o dama 9, o 6-5, o 9-7, o 10-7, beleza? Então, e a minha dúvida foi, paga ou não o 8-7? Então, na hora que ele apagou, ele apostou, fez esse tamanho de aposta, voilá, tá lá o 8-7. Então, essa mão aqui, eu deveria estar pagando ela 85% das vezes praticamente. Percebam que as mãos que eu deveria, quando eu jogo assim, né, eu jogo betando 1/3 no flop, check turn, e o vilão aposta 2 vezes o pot river, percebe que eu não tenho tantas mãos fortes mesmo para pagar. O que eu tenho aqui, que eu tô dando até reis, né, quadra, né, eu tenho um percentual de dama-dama, e olha que o dama-dama ainda tá foldando ainda algumas vezes, dependendo do naipe. Rei, as eu tô pagando, e olha só, eu tenho as e rei suited, as e rei off pagando algumas vezes. Então, eu não tenho nada muito bom para pagar mesmo. Então, dentre as coisas boas que eu tenho para pagar, o 8-7 suited está se encaixando bem ali nas mãos que vão ajudar eu não ser explorado matematicamente nesse river, né? Porque senão, se eu chegar numa conclusão que eu tenho que foldar demais nesse river, quer dizer que o jogador que está lá no Big Blind pode fazer esse tamanho de aposta com um número infinito de mãos que eu não vou estar conseguindo corresponder isso matematicamente. Então, acabou que o 8-7 era um call, beleza? Acho que como conclusão da mão, eu foldei, né? Eu não estou habituado com esse tipo de spot acontecer na prática com tanta frequência, né? E eu estava jogando num stack to pot ratio, né? Ou com mais fichas, né? SPR grande, né? Com 100 blinds deep, né? Eu estar jogando com 100 blinds fez com que eu tivesse um pouco mais de receio em eu possivelmente poder ter mãos melhores no river, mas a gente viu que na prática essa mão aqui deveria ter sido 100% de call, praticamente, tá? Então, 85% de call vou considerar quase que 100%. Então,
foldei, que eu cotei aí, o pessoal pensa que eu pago demais, né, que eu sou perfil Calling Station, mas acabei foldando. Não sei se na prática vai ter um desvio tão bom eu conseguir foldar essa mão, mas vejo méritos de várias mãos do range desse Big Blind aqui jogar com essa estratégia e fazer muito dinheiro. Então, provavelmente eu deveria ter pagado mesmo, beleza? Então, é isso. No mais, tamo junto e semana que vem tem mais. Valeu, falou!